Olá pessoal, vou explicar nesse vídeo a busca em profundidade, que é o algoritmo de caminhamento em grafo. Nesse algoritmo, queremos sempre chegar ao mais fundo possível do grafo, explorando todos os vértices. O algoritmo da busca em profundidade utiliza uma pilha para armazenar os vértices explorados. E quando exploramos todos os vértices adjacentes ou vizinhos do vértice em questão, voltamos para trás na pilha para pegar o próximo vértice a ser a nossa referência. Se a busca encontrou todos os vértices adjacentes possíveis, mas ainda há vértices no grafo a serem explorados, isso indica que o grafo é desconexo. Então a busca começa a partir de um desses vértices ainda não explorados. Durante o algoritmo, os vértices são pintados de algumas cores para representar a passagem por eles. Lembrando que isso é apenas uma representação visual para facilitar o entendimento do algoritmo. A cor branca significa que ele não foi explorado. A cor cinza significa que passamos por ele. E a cor preta significa que além dele, todos os seus adjacentes já foram visitados. Todos os vértices iniciam com a cor branca e podem mais tarde se tornar cinza e depois pretos. Este é o algoritmo da busca em profundidade. Agora vamos a um exemplo de execução do algoritmo. O algoritmo inicializa todos os vértices com a cor branca, atribui 0 ao tempo de cada um, e verifica se a cor do vértice em questão é branca, e sendo assim é chamado o método de visitação. O primeiro vértice a ser verificado é o primeiro elemento da lista, nesse caso o vértice V1. O vértice V1 é verificado e recebe a cor cinza. A variável tempo recebe o tempo do próprio vértice mais 1, ou seja, tempo é atualizado com o valor 1. O vértice que está sendo verificado recebe o valor contido em tempo. Nesta etapa, o algoritmo verifica os vértices adjacentes ao vértice V1. Verifica se a cor do vértice é branca. Se for branca, ele retorna para o início do método, pinta o vértice de cinza, incrementa o tempo e adiciona o tempo ao vértice que está sendo analisado. Então verificamos se o vértice adjacente a V2 é branco. Se for, retorna novamente ao início do método, levando o vértice adjacente como parâmetro. Pinta o vértice V5 e faz o mesmo com o vértice V4. Do vértice V4, só podemos ir ao vértice V2, mas ele já foi pintado de cinza. Então, se não houver nenhum adjacente branco, pintamos o vértice de preto e adicionamos ao tempo mais 1. E então efetuamos o backtracking. Voltamos para o vértice anterior e o tempo recebe tempo mais 1. Faz o mesmo com o vértice V2. Ao chegar no vértice V1, não se tem mais para onde ir, então verificamos o próximo elemento da lista. Vemos que o próximo elemento é o vértice V3 e que ele ainda não foi percorrido. Então o algoritmo segue até que percorra todos os vértices da lista. Podemos utilizar o vetor de roteamento para descobrir a ordem em que os vértices são explorados e a árvore gerada por uma busca em profundidade. O vetor de roteamento identifica quais são os pais de cada vértice. Os pais dos vértices são representados pelo símbolo π. Aqui verificamos qual é o primeiro elemento da lista e empilhamos ele. Neste caso é o vértice V1. E como ele não tem pai por ser o primeiro a ser empilhado, atribuímos new como seu pai. Então verificamos seus adjacentes, V2 e V4. E empilhamos o V2. Podemos observar que o vértice V1 é pai de V2. Dessa forma, atualizamos o vetor de roteamento. Agora vemos que o vértice V5 é adjacente a V2. Então, empilhamos ele e atualizamos o vetor de roteamento com V2 sendo pai de V5. Vamos fazer o mesmo com o vértice V5. Vemos que V4 é seu adjacente e o empilhamos. E atualizamos o vetor de roteamento com V5 sendo pai de V4. Nesse momento, V4 não tem nenhum adjacente que não tenha sido visitado,
Então começamos a desempilhar e salvar os elementos na ordem em que são desempilhados. Desempilhamos V4, V5 e então V2. E por fim desempilhamos o vértice V1. Sem mais vértices empilhados, verificamos qual o próximo elemento da lista e vemos que é o vértice V3. Então empilhamos V3 e vemos que seus adjacentes são V5 e V6, e seu pai será atualizado para nil. Mas como o V5 já foi explorado, empilhamos o vértice V6 e atualizamos o vetor de roteamento tendo V3 como pai de V6. Agora desempilharemos o vértice V6, pois ele não tem nenhum vértice adjacente que ainda não foi visitado, e salvamos na ordem que são explorados. E desempilhamos o vértice V3. Dessa forma, descobrimos a ordem em que os vértices foram explorados. A partir do vetor de roteamento, podemos demonstrar a árvore gerada pela busca em profundidade. Começamos pelo vértice V1, onde o pai é nil, e então vemos quem é filho de V1. O vértice V2 é filho de V1. O vértice V5 é filho de V2. E o vértice V4 é filho de V5. Como esse grafo é desconexo, iniciamos a outra árvore com o V3, que é nil, e adicionamos o seu filho, que é V6. Essas são as árvores geradas pela busca em profundidade. Para exemplificar uma aplicação, vamos supor que tenhamos uma representação computadorizada de um labirinto e queremos resolvê-lo passando por todos os seus caminhos. Uma busca em profundidade seria bom nesse caso, onde a árvore gerada mostraria os caminhos. Obrigado por assistir.